Prontinho, já estamos gravando. Vocês não vão ver a gravação nesse aplicativo aqui, o ícone da gravação, porque eu estou gravando em outro, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Nesse aqui que eu baixei, já justamente não aparecerá ninguém, porque ele grava só a minha tela e a minha câmera. No caso que está aparecendo nele lá. Para quem tiver curiosidade, depois é o OBS que eu estou usando. Então não aparecerá nenhum de vocês lá na gravação, podem ficar tranquilos. Seguindo então, pessoal, vou começar aqui revisando rapidamente com vocês. Revisando bem rapidamente com vocês, um pouquinho do conteúdo da aula passada. Na aula passada nós vimos um pouquinho de introdução à porcentagem, nós vimos que porcentagem para matemática não existe, para matemática porcentagem é conhecida como razão centesimal. Vimos um pouquinho da história da porcentagem lá com o imperador romano, né, o Otávio Augustus, e vimos que dali começa a divisão por 100 por conta dos impostos cobrados sobre escravos, que eram 25 avos, e tinha que pegar todo o lucro ganhado em Roma naquela época, dividia por 100 e pegava uma parte. Daí veio a ideia de porcento. A cada cento de dinários que você ganhava, pertencia ao governo romano na época. Depois nós vimos lá que nós estudaremos aqui 4 tipos específicos de porcentagem. Vimos lá que a primeira dela é a porcentagem, utilizando a ideia de fator de desconto e fator de acréscimo. Gente, eu reviso quantas vezes forem precisas, tá? Vocês só não podem sair daqui com dúvidas. Foi a ideia de fator de desconto e fator de acréscimo. A porcentagem relacionada à parte sobre o todo. Vimos também o outro tipo de porcentagem, chamada de porcentagem direta, tipo quanto que é 30% de 80%. E por último, que nós chamaremos de porcentagem algébrica, que é quando eu preciso de uma pequena equação bem simplesinha para resolver o exercício. Pegou um exercício para resolver, a primeira coisa que vocês farão sempre, invariavelmente, tá? Tenta identificar no exercício qual desses 4 tipos específicos de porcentagem aquele exercício se refere. Depois aplica lá e resolve. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é em relação à primeira lista de exercícios. Já falaram ali que foi exercício 7.4, que deu uma travadinha, já vou resolvê-los junto com vocês. Fiquei com dúvida na questão 4 da lista, ótimo. Resolverei aqui nós já havíamos resolvido o 1 e o 2, né, gente, daquela lista? Foi isso mesmo? Me corrijam se estiver errado. Foi sim, professor. Século 7. Então, vou pular o 3, mas lembre, se tiver dúvida no 3, lá a gente resolve junto aqui também, tá? Ô, professor. Pois não. Opa, Pedro aqui falando. Essa lista de exercícios que o senhor passou é mais para estudo mesmo, tá certo? Eu vou pegar alguns exercícios nesse primeiro bimestre, terão 4 listas de exercícios. Eu vou selecionar alguns exercícios dessas 4 e vou transformá-la em uma única lista, que é a lista que vocês me entregarão. Então, quem já está fazendo toda a lista, na hora que eu pedir para entregar, vocês já terão a lista pronta. Perfeito, obrigado, professor. E ela equivalerá a 4 pontos. Será um compilado das 4 listas. Sim, aí, tipo, no caso, vai ser, cada coisa vai valer 4 pontos, aí tem a prova, né, a N1, que vai valer 6, correto? Correto, isso mesmo. Sim, entendi. Exato. Entendi. Obrigado. A N2 exatamente da mesma forma, a mesma metodologia para fechar a N2. 4 pontos as listas e 6 pontos a prova. Entendi. Só tenho uma dúvida em relação àquele negócio que o senhor ainda falou sobre a porcentagem e a estatística. Tudo veio do Império Romano, esses negócios. Eu não entendi muito bem esse negócio que o senhor estava falando aí agora, relacionado a porcento, tipo, cada coisa, no caso, era 1%. Como que funciona isso, certo? Certo. Os impostos surgiram todo tipo de imposto, tal qual como conhecemos hoje, eles surgiram no Império Romano Antigo, por volta do século I a.C. E a ideia de imposto surgiu da seguinte maneira: o primeiro imposto cobrado foi imposto sobre vendas. Então, tudo que era vendido em Roma, eles faziam assim, ó, eles dividiam o valor daquele produto vendido por 100, não importa qual era o valor. A moeda da época em Roma era o dinar, então eles dividiam. Então, vamos supor que tenha vendido uma coisa, por exemplo, por R$500. Eles pegavam esses 500 dinários, aliás. Eles pegavam esses 500 dinários, eles dividiam em 100 partes iguais. Dividindo 500 por 100 vai dar 5. 5 dinários, uma parte dos 100 de dinários vendidos. A cada 100 dinários vendidos, uma parte era do Império Romano. Daí surge a palavra porcentagem. Sim, entendi, professor. Obrigado.
porcento de dinares vendidos, era cobrado 1 dinar, era para o Império Romano. Aí vem a palavra porcento. Então, se são, por exemplo, 500 dinares, 500 são 500. 1 cento, 2 centos, 3 centos, 400, 500. A cada 1 cento desse vendido, 1 dinar ia para o Império Romano. Então, de 500 era cobrado 5 dinares, 1 a cada cento vendido. Depois que eles fizeram a adaptação, porque o imposto cobrado sobre escravos na Roma Antiga era 1,25 avos do valor de escravo. Só que os romanos, à época, achavam extremamente difícil fazer esse cálculo. Não existia a profissão de contador ainda. Vocês devem ter visto sobre a história de profissão de contador, vem bem depois. Mas era 1,25 avos. Aí o que o imperador romano na época fez? Ele pediu para, ao invés de continuar cobrando 1,25 avos do valor cobrado pela venda de escravos, ele pediu para converter isso para cento também, porque as pessoas pegaram prática em Roma por conta disso, de fazer contas pensando em centos. Aí ele pegou e converteu. 1,25 avos é o mesmo que 4%. A cada 25 eu pego 1, então a cada 50 eu pego 2 dinares, a cada 75 eu pego 3, a cada 100 eu pego 4. Aí eles transformaram a palavra para imposto sobre escravo, era 4% do valor de escravo. Ah, entendi, agora sim. Valeu, professor. É aí que surge a porcentagem, a ideia é tal qual como a conhecemos. Mas observe que esse símbolo, essa ideia é inoperável para a matemática, por isso que a matemática coloca e transforma a fração em decimal. Entendi. E, professor, estatística o senhor ainda vai passar um pouco mais para a gente, um pouco mais para frente? Por enquanto a gente vai dar mais prioridade à porcentagem, coisa do tipo? Então, eu pretendo começar a introdução à estatística hoje. Sim. Entendi. Obrigado. A revisão do meu programa de aulas aqui, do nosso programa de aulas, eram 2 aulas para porcentagem. Mas vamos ver se eu consigo dar uma antecipadinha, porque é sempre bom ficar um pouco à frente do cronograma para ficar tranquilo lá no final. Então, a minha ideia era 2 aulas mesmo para porcentagem e já fazer a introdução à estatística. Nós faremos a introdução à estatística começando por média, moda e mediana, que depois eu vou explicar para vocês com calma o que é. Embora acredite que a maioria já deva ter visto, mas eu vou começar bem do zero mesmo, assim. Como vocês nunca tivessem visto esse conteúdo na vida. Então, fiquem tranquilos aí. Porque é outra coisa que contador e administrador não pode nem sonhar e falhar com essa parte de estatística. Só um minutinho aqui para exibir a minha tela aí para vocês. O que vocês estão vendo aí agora é a minha tela, né, gente? Sim. Sim, não. Sim. É embaçada só pra mim ou pra vocês também? Esqueceu que veio pouquinho, tem que pagar aluguel, tem que podia, tem que pagar a luz, eu tenho. Eu tô perguntando se tá embaçada só pra mim ou para as outras pessoas também. Pra mim também. Porque não tá nítido. Não tá nítido? Não. Pra mim também não. Acredito que o tamanho da tela, professor, a inferior direito. Deixa eu ver se eu dou uma arrumadinha. Certo. Melhorou um pouquinho, tá a mesma coisa. Vou escrever alguma coisa aqui na minha telinha, ver se fica nítido aí para vocês. Sim, dá pra entender. Dá para entender? Pode seguir assim? Dá sim. Então vamos lá. Cadê a lista 1? Tá aqui a lista 1. Vamos lá, a primeira dúvida da lista 1 era o exercício 4. Vocês estão por aí? Minha tela não está tão nítida? Professor, na aula passada, o senhor colocou a tela maior e a esquerda, superior. Estava muito melhor.
É que agora eu estou usando um aplicativo que permite fazer a gravação, né? Eu quero Entendi. testá-lo hoje para ver justamente a gravação, como é que fica. Porque o Meet ele só permite gravação para quem tem conta corporativa, né? O famoso Google Suite. Certo, entendi. Esse é um aplicativo aqui, o OBS, que ele permite a gravação. Então, por isso estão falando que não está chegando tão nítido para vocês, mas eu arrumo isso, tá bom? Tá joia, professor, obrigado. Então, estando com a lista em mãos aí, eu prometo para vocês que eu arrumo isso daqui já, essa nitidez aí para vocês, tá bom? Porque eu não vou arrumar agora para não interromper a aula e eu quero muito ver a gravação, como é que fica depois, tá? De boa. Beleza, professor. Então, Ok. vamos lá. O exercício 4 da lista, ele diz o seguinte, é um exercício do concurso do Banco do Brasil. Ele está dizendo assim, ó, foi feita uma pesquisa sobre a quantidade de doce de abóbora da empresa Bora Bora. Cada entrevistado dava ao produto uma nota de 0 a 10. Na primeira etapa... Não, calma, essa aqui é a lista 2, gente. Ixi, Maria, por isso vocês estão se confundindo aí, né? É isso que eu tô vendo. Foi mal, né? Achei doidão, né? Eu já tava lendo o exercício da lista 2, por isso que eu falei, nossa, exercício de média. Ainda enlouqueci aqui, a lista 1, agora sim, ó. Tá dizendo assim, exercício 4, ó. Por meio de uma negociação com o governo, uma categoria sindical consegue um reajuste parcelado de 13% no mês de maio e de 16% no mês de junho. Calcule o reajuste percentual total acumulado. Então, o que o exercício está nos dizendo é que foi 13% em maio e depois 16% em junho. 2 aumentos consecutivos. Então, teremos que trabalhar com a ideia de, para esse exercício particularmente, nós trabalharemos com a ideia de fator de aumento. Quem deu... Peraí que tem gente pedindo para entrar na sala. Prontinho. Quem deu um aumento de 13%, na verdade, um salário que foi aumentado em 13%, ele passa a valer 1,13 do que ele valia anteriormente. Até aí, tranquilo, gente? Então, 1,13 do que ele valia anteriormente. O que significa esse 1,13? Esse 1,13 significa aumento de 13%. Estão conseguindo acompanhar na luzinha aí ou não tá nítido ainda, gente? Tá de boa aqui, professor. Tranquilo. Aqui tá ok. Tá sim. Então, ótimo, ó. 1,13, aumento de 13%. Depois foi dado um segundo aumento, agora o segundo aumento de 16%. Então, ó, aplicarei um aumento de 16% sobre algo que já foi aumentado 13%. A impossezinha da nossa querida calculadorinha, a gente vai lá, 1,13 vezes 1,16. Ficou assim, ó, 1,3108. Observem que antes dos dois aumentos, ele recebia apenas um salário. Agora, esse um salário foi acrescido desse valor aqui, ó, 31,08. É isso que foi acrescido ao salário, ó, 31,08%. Esse é o aumento. Tá aqui. 31,08. É o que passou de 1. Passou de 1, 0,3108. Isso é o que passou de 1. Convertendo isso para porcentagem, é só multiplicar por 100. Logo eu percebo que é o mesmo que 31,08%. Pessoal, por favor, dúvidas nesse aqui? O maior segredo disso tudo tá aqui, ó, entender isso aqui, ó, fator de aumento, fator de aumento, fator de aumento. Esse é o maior segredo nisso, entendeu? Esse fator de aumento, tá resolvido o problema. Então, a resposta para o exercício 4 é 31,8%, 0,08%. Simples assim. Esse é o exercício
4. Exercício 4, lista 1. Alguma dúvida, gente? Aí tem gente pedindo para entrar na sala. Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Essa aula o senhor tá gravando? Estou sim. Ai, que eu perdi o comecinho dela, eu queria saber. Obrigada. De nada. Depois eu vou colocar lá no YouTube, tá? Só que eu vou parar a gravação naquele nosso intervalinho e depois eu vou retomar a gravação, tá? Aí a aula vai para vocês em 2 links. Primeira parte e segunda parte, tá? Ah, tá certo então. Obrigada. De nada. Talvez, como não tem dúvida, aí vamos lá. Alguém falou de alguma dúvida específica lá do chat. Deixa eu dar uma olhadinha lá. O 7. Então é o 4 e o 7 que vocês estão com mais dúvida. Tem alguém com dúvida em mais algum? Essa já é a lista 2. Alguém falou que tá com dúvida no 9, professor, aí no chat. Joia, eu já faço 9 agora então aqui na sequência, ó. Vamos lá para o 7. O 7 está nos dizendo o seguinte, ó. Um guarda-roupa foi comprado a prazo, pagando-se R$ 2.204 pelo mesmo. Sabe-se que foi obtido um desconto de 5% no valor de etiqueta. Então ele tinha um valor de etiqueta lá, aí só que o sujeito não pagou o valor de etiqueta. Ele pagou R$ 2.204, ó, comprado a prazo, pagou R$ 2.204 e tinha lá um certo valor de etiqueta. E foi obtido um desconto de 5% no preço de etiqueta. Se a compra tivesse sido à vista, ó, o guarda-roupa teria saído. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, talvez fique melhor para vocês enxergarem aí. Pronto. Talvez na gravação. Melhorou. Melhorou? Uhum. Joia. Então, o guarda-roupa foi comprado a prazo, pagando-se R$ 2.204 pelo mesmo. Sabe-se que foi obtido com desconto de 5% sobre o preço de etiqueta. Se a compra tivesse sido à vista, o guarda-roupa teria saído por R$ 1.972. Neste caso, qual teria sido o desconto obtido? Então a pergunta é simples. Se tivesse comprado à vista, ele teria saído por esse valor aqui, ó, R$ 1.972. Qual seria o desconto? Primeiro vamos descobrir o valor da etiqueta, o valor que estava lá na etiqueta na loja quando ele comprou, o valor de etiqueta. Que está dizendo assim, ó, foi comprado a prazo, pagando-se R$ 2.204. Sabe-se que foi obtido um desconto de 5% sobre o preço de etiqueta. Então, ó, esses R$ 2.204 já está com desconto de 5%. Então, vê se vocês concordam comigo, ó. R$ 2.204 representa 95% do valor do guarda-roupa, do valor de etiqueta que estava o guarda-roupa. Vocês concordam com a minha afirmação? Conseguiram entender? 2.000... Sim. Sim, tranquilo? Sim, professor. Como esses R$ 2.204 representam um produto já com desconto de 5%, então R$ 2.204 representa 95% do valor do guarda-roupa. Então vamos lá, ó. É o que nós chamamos de porcentagem algébrica. Esse é o exemplo. Por quê? Porque eu precisarei de uma equação para resolvê-lo. Precisarei de uma equação para resolvê-lo. Vou pensar assim, ó, 95% de x, esse é o exercício 7. O que seria x? O valor de etiqueta do guarda-roupa. Então, observem, ó, exercício 7. Começarei chamando de x, deixa eu já dividir a minha lousinha em duas partes aqui. Começarei chamando de x o valor de etiqueta do guarda-roupa. Então, x é o valor dele de etiqueta. É o que eu descobrirei agora. Ó. Qual o valor dele de etiqueta? Então, eu sei que 95% do valor da etiqueta, 0,95 vezes x, é igual a 2.204.
Ó, o que está dizendo aqui? 95% do valor da etiqueta, ou seja, dei um desconto de 5% sobre o valor de etiqueta e ele me resultou em R$ 2.204. Resolvendo essa equação, 0,95 está lá multiplicando, vai ao outro lado, dividindo. 2.204 dividido por 0,95. Calculadorinhas em mãos. 2.204 dividido por 0,95 vai dar 2.320. Esse era o preço de etiqueta. Esse 2.320 aqui é o precinho de etiqueta. Olhem com bastante calma para o que foi feito. Agora vamos voltar lá. Já descobri o preço de etiqueta. Ó. O exercício está dizendo o seguinte, ó. Se a compra tivesse à vista, o guarda-roupa teria saído R$ 1.172. Nesse caso, qual teria sido o desconto obtido? Nessa, galera, tá com o microfone ligado, aí tá incomodando bastante, porque tá dando microfone aqui. Vocês podem desligar, por favor? Obrigado, gente. Valeu. Obrigadão. Qual é o tipo de porcentagem utilizada nesse exercício aqui? Vai ser da parte sobre o todo. Primeiro eu vou descobrir o valor do desconto. Vamos lá por valor do desconto. Ó. O valor do desconto será dado pelo que estava na etiqueta, o total da etiqueta, que é 2.320, menos o valor que seria pago com desconto, ó, 1.972. O que vai sair daqui? O valor do desconto. Menos 1.972. É o valor, conforme vimos aqui, ó, o valor que seria cobrado se ele tivesse sido comprado à vista. O que vai sair dessa continha? O desconto. Então, foi dado um desconto de R$ 348 na compra à vista. Esse seria o desconto, que estou contornando em vermelho agora. Esse seria o desconto da compra à vista. Agora a pergunta é simples, ó. 348 representa quantos por cento de 2.320? Aquela ideia da porcentagem da parte e o todo, ó. 348, que é o desconto dado à vista, representa que percentual de 2.320? Para que o resultado saia direto em porcentagem, eu farei isso vezes 100. Calculadorinha em mãos. 348 dividido por 2.320 vezes 100 para que o resultado já saia em porcentagem. Resposta final do exercício. Se tivesse comprado à vista, ele teria um desconto de 15%. Aqui. Então, a resposta para esse exercício 7 é de... Professor, Tem coisa. eu fiz diferente na parte de encontrar os descontos. Como que você fez? Tem algum problema? Depende de como você fez. Eu peguei o valor do todo, que foi 23,20, e o 19,72, que seria o desconto. Aí eu dividi eles e multipliquei por 100. Você fez como? O 1972? Dividido por 23,20 vezes o 100. Aí deu 85%. Aí você concluiu o quê? 1972 representa 85% do todo. Então 15% foi desconto. Tá certo também. Tá ok, então. Obrigada. E aí, ao invés de você sair direto com o desconto, aí o que você tem é uma pequena interpretação no final, né? É. Porque se 1900... O que ela quis dizer é o seguinte, ó, gente. Para quem não entendeu, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O que ela fez foi exatamente o seguinte. Ao invés dela pensar em sair direto com o valor de desconto aqui, a pergunta que foi feita na resolução dela foi a seguinte, ó.
Só apagar aqui. A pergunta que ela se fez, digamos assim, para resolver esse exercício foi a seguinte, ó. A pergunta aqui foi a seguinte. Ela se perguntou assim, ó, 1972, que é o valor com desconto, representa quantos por cento de 2.320? Faço o resultado vezes 100, para que já saia direto em porcentagem. Fazendo essa conta, a resposta é 85%. Só que o que esse 85% significa? Significa que 1972 representa 85% de 2.320. Ou seja, o desconto aqui também foi de 15%. Perfeito, pode fazer assim, não tem absolutamente problema nenhum, tá certíssimo. Os mesmos 15% de desconto. Só que a técnica de resolução aí foi diferente. Gente, mesmo que lá na frente vocês ainda tenham dúvidas sobre a lista de porcentagem, a aula aqui ela não é apontada só para frente, não, tá? Tipo assim, já foi a lista de porcentagem, agora você se vira aí e morre com a lista. Não, pode voltar que a gente tira a dúvida aqui, tá bom? Mesmo se nós estivermos lá no segundo bimestre do semestre, ainda se estiverem com dúvida, não tem problema nenhum, tá? Só voltar que nós voltaremos às dúvidas e resolveremos. O 9 aqui, ó, vamos lá. Um funcionário de uma empresa recebeu uma quantia de R$315 a mais no seu salário, referente a um aumento de 12,5%. Sendo assim, o seu salário atual é de... Esse daqui é mais um probleminha clássico de porcentagem algébrica. Ó. Eu vou pensar assim, 12,5% de alguém que eu não conheço, de X, representam R$315. Ó, o pensamento aqui é o seguinte, ó. Esse dinheiro aqui representa um aumento de 12,5%, ó. Então, vou pensar assim, 12,5% sem o bordão da economia, sem a porcentagem, é igual a 0,125. Isso é claro para todo mundo? Ó, esse é o exercício 9. 12,5% é o mesmo que 0,125. Professor. Pois não. É a Jéssica, desculpa interromper. É assim, na tela aqui, eu acabei de conectar no computador, só que tá aparecendo na tela a foto de várias pessoas e a resolução do exercício tá tão pequenininha que eu quase não consigo ver. Não teria como ficar só a tela do senhor aparecendo pra gente? Tem sim. Vamos resolver isso já. Peraí. Tá bom, obrigada. Deixa eu aumentar agora aqui um pouquinho o zoom. Melhorou um pouquinho? Então, professora, eu não sei se é o meu computador, porque eu tô vendo aqui, por exemplo, tá aparecendo a foto do Gustavo, Larissa, o pessoal aqui da sala. É só você fixar a tela do professor, que aí ele fica sozinho. Oi? É só você fixar, tem uma opção de você fixar a tela do professor, e aí fica só dele. Achei, obrigada, viu? Imagina, de nada. Agora eu não tô mais aparecendo aí pra vocês não, né? Pra mim agora só tá aparecendo a sua tela, professor. Tá. O bom é que dá pra enfiar o dedo no nariz agora, né? Agora sim. Então, ó, essa parte aqui é claro pra todo mundo, ó. Essa igualdade é clara pra todo mundo? Alguém que tá com dúvida aqui ainda? É claro? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Então vamos lá. Ó. O que o exercício está me dizendo é o seguinte, ó. Então, os R$315 a mais que ele recebeu no salário
representa um aumento de 12,5%. Então, o que eu sei do exercício? Que 12,5% do salário de, da e do, em matemática, sempre serão traduzidos como multiplicação. Então, ó, 12,5% do salário dele representa R$315. Vou escrever isso agora em matematiquês, ó. Professor, sua tela não está aparecendo. Não? Pra mim Não. tá. Alguém também tá com esse problema? Pra mim tá tranquilo. Aqui tá de boa. Deve ser alguma coisa aqui. Vê quantas pessoas aparecem na sala aí pra você. A gente resolve isso já. São 40. Você consegue ver aquele ícone? 43. Ótimo. Clica em cima daquele ícone. Você vai ver que eu apareço 2 vezes lá na sala. Uma é a minha apresentação, outra sou eu. Aí você clicar lá em cima do meu nome, você consegue fixar só a minha imagem. Eu acho que melhora. No caso, só tá aparecendo uma opção pra mim, Não. professor. É que depende. Agora apareceu. Para quem entra depois, quando alguém já está apresentando, às vezes acontece isso, de aparecer 2 vezes. Uma vez a apresentação e outra vez a pessoa aqui. No caso, Obrigada. de nada. Então, ó, o que eu farei agora? Eu concluirei o seguinte, ó. 0,125, ou seja, 12,5% do salário dele que eu não conheço, estou chamando o salário dele de X, representam R$315. Resolvendo essa equaçãozinha simples do primeiro grau, teria o salário dele, ó. Então, 125 está aqui multiplicando, vai ao segundo membro, dividindo. Então, ficará assim, ó, X será igual a 315 dividido por 0, 1, 2, 5. Fazendo essa continha, calculadorinha em mãos, ó, 315 dividido por 0, 1, 2, 5. Deu 2.520, esse é o salário dele. 2.520. Vamos lá ver qual era a pergunta do exercício, principalmente esses que são de concurso público. Nós temos que ficar bem atento à pergunta, ó. Sabe por que a gente tem que ficar atento? Porque, ó, sempre que vocês fizerem, estando certo ou errado, a resposta aparecerá aqui. Observe lá no exercício, ó, 2.520 já aparece aqui, ó, mas será que essa é a resposta certa? 2.520 era o que ele recebia, era o salário dele. Mas ele não recebeu um aumento de 12,5%? Ele não recebeu 315 a mais? Então tem que somar esses 315 ao salário dele para chegar à resposta final. Então quem é o salário dele, ó? Porque ele está perguntando qual é o novo salário dele, o atual, depois do aumento. Então vai ficar assim, ó. 2.520 mais 315. Fazendo essa continha básica, ó. 5, 3, 8, 2. O salário atual dele é de R$2.835. Essa deverá ser a resposta final, ó. Vamos lá ver qual que é a alternativa? Para esse daqui, alternativa C. Por favor, gente, dúvidas? Professor, não entendi. Vamos lá. Tem alguma parte específica do exercício que você não entendeu ou quer que eu refaça? Eu não entendi a parte que o senhor soma o 2.520 com 315. Ah, tá. É porque na hora que no enunciado do exercício, a hora que ele fala do salário atual, ó, salário atual, ele não está se referindo ao que ele ganhava antes do aumento. Ele quer saber o salário dele com o aumento. Então, o que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa que eu descobri aqui. Olha só. Voltando ali na continha que eu havia feito antes. O que eu descobri aqui, ó?
Pensei no seguinte, ó, 12,5% do salário representam R$315. Então, antes do aumento, ó, ele ganhava 2.520. Esse é o salário dele. Esse é o que está representando essa equação aqui, ó. Aqui eu só estou dizendo assim, ó, essa equação está nos dizendo o seguinte: 12,5% de alguém que eu não conheço, para este caso específico, o salário dele representa R$315, que foi o aumento. Então, esse X que eu obtive aqui, ó, esse 2.520, era o que ele recebia antes do aumento. Então, antes de receber o aumento, ele recebia 2.520. Aí ele foi lá e recebeu um aumento de 315. Então, tenho que ir lá expressar esse aumento de 315. Então, ele ganhava 2.520. E o salário dele foi acrescido. Ó, ele teve um aumento de R$315. Fazendo essa conta. 5, 3, 8, 2. Depois eu vou só mostrar para vocês um outro jeito de fazer essa mesma conta. Ainda persiste a dúvida? Ficou mais claro? Não, entendi, obrigado. É aqui só que está o segredinho, ó, que pode nos levar a cair numa pegadinha. O segredinho aqui é só esse, ó. O fato dele querer saber agora o salário atual, ó. O salário atual já é o salário com aumento. Então tem que descobrir o salário antigo e aí ele ia crescer R$315. Tem um outro jeito de fazer esse exercício que sai certo também. Eu, particularmente, acho esse jeito mais complicado. Que seria pensar assim, ó. O salário dele... Ó, o salário dele já acrescido de 12,5%. Então, ó, o salário dele já crescido em 12,5% representa quem? Ó? Estou chamando de X ainda o salário. Ó. X mais 315. Aí ficaria mais complicado. Ó. E aqui teria que aparecer um X também multiplicando. Olha como fica mais complicado de se fazer, ó. É a mesma equação do segundo grau, mas vai chegar ao mesmo resultado. Esse x ficaria assim, ó. 1,125x menos x é igual a 315. E aí eu ia sair direto com o salário dele, mas aí fica mais complicado. Quer continuar assim só por curiosidade ou não? Sim, por favor. Então vamos lá. 1,125 menos 1, fazendo a continha lá, ó, vai dar 0,125. É igual a 315. Depois eu farei 315 dividido por 0,125. Cheguei nos 2.520. Olha lá, aí aos 2.520 é só crescer os 315 de novo. Observe que a equação é a mesma e vai dar o mesmo resultado. Ó. E tem uma terceira forma de se fazer ainda que sairia direto com os 2.835. Ó, o que está escrito nessa equação? Ó? Um salário, isso é fator de aumento, ó. Esse aqui, a cara aqui, ó, fator de aumento. Apliquei o fator de aumento sobre um salário que é X, não conheço. Quando apliquei o fator de aumento, chegou ao salário acrescido de R$315. Quem é esse salário? O outro jeito de se fazer seria por sistema de equações. Eu ensinarei esse outro jeito para vocês depois. Mas são vários jeitos de fazer o mesmo exercício. Eu particularmente acho mais simples aquele. Descobrir quanto ele ganha. Descobrir o quanto ele ganha, acrescenta os R$315. Então a resposta correta para esse daqui é a alternativa C. Essa é a correta. Ô, professor. Pois não.
Eu fiz de um jeito diferente. Como é que você fez? Eu peguei o 315, eu dividi por 12,5. Aí deu 25,20. Aí eu multipliquei por 100, que deu 2.520. Aí eu só somei com mais o 315, que deu 2.835. Aí você acrescentou, mas peraí, você dividiu 315 por? 12,5. Que deu 25,20, certo? Certo. Multipliquei por 100. Aí deu 2.520. Multiplicou por 100, você transformou em porcentagem. Isso. É a mesma, se você olhar para cá, é aquela mesma coisa que a gente fez. Aquela divisão que você fez foi aquela que durante a equação, ó, na hora que eu estava resolvendo a equação, o que eu fiz foi o mesmo que você, ó, observe. Na hora que eu resolvi a equação, 0,125 lá passou dividindo, ó. Uhum. Foi a mesma coisa, ó. Só que como você não transformou essa parte aqui para porcentagem, para decimal no começo, aí você tem que fazer a transformação depois. Ah, beleza, professor, beleza. Mas você conseguiu observar isso? Só que é a mesma conta? 315 dividido por 12,5. Entendi. Essa divisão aqui. Mas beleza, dá certinho também. Aí seguindo aqui, mais alguém com alguma dúvida? Eu não estou vendo a tela no chat de vocês. Se tiver alguém que quer Falaram da questão 3. A 3, excelente. Vamos lá para a 3. A 3 está dizendo o seguinte, ó. Em janeiro, Marta foi à feira e anotou o preço do que comprou. A batata pesava R$ 4,99. Olha lá, o limão pesava R$ 3,49. Depois eu vou escrever esses valores lá na minha lousinha, ó. A batata batata custava R$ 4,99. O limão, R$ 3,49. São os dados do exercício, ó. O tomate, R$ 7,99. E depois a cebolinha, que custava R$1 o maço. 2 meses depois, Marta anotou novamente os preços dos mesmos produtos da feira, ó. A batata passou a custar R$ 5,89. O limão passou a custar R$ 5,00 o quilo. O tomate passou a custar R$ 8,90 o quilo. E a cebolinha, R$ 1,55 o maço. Aí a pergunta é: qual dos produtos comprados por Marta teve o maior aumento? Qual a média percentual dos aumentos? Esse exercício eu já vou utilizar com vocês para começarmos a falar sobre média, tá, gente? Então vamos lá. Vamos lá para minha lousinha, tá aqui. Eu vou chamar a batata de B. Eu farei assim, ó. Ops. Chamarei a batata de B. Então, qual era o valor da batata lá? R$ 4,99. Só que R$ 4,99 custava da primeira vez que ela foi lá ver o preço. Da segunda vez que ela foi ver, a batata estava custando R$ 5,89. Aí depois ela foi ver o preço do limão. Denotarei o limão pela letra L, ó. Da primeira vez que ela foi lá ver o limão custava R$ 3,49. Da segunda vez que ela averiguou o preço do limão, o limão estava custando, vamos ver lá o limão, R$ 5,00. Depois ela foi lá ver o preço do tomate. Na primeira averiguação dela, o tomate estava custando R$ 7,99. Na segunda averiguação dela, lá da Dona Maria, o tomate estava custando R$ 8,90. Por último, ela viu o preço da cebolinha. A cebolinha estava custando R$1 o maço. Agora a cebolinha está custando R$ 1,55 o maço. Esses são os preços. Aí observem o que eu farei agora. Vou guardar essas informações aqui e vou vir fazendo primeiro um por um dos cálculos aqui.
Então, primeiro eu vou guardar essas informações aqui, ó, e vou fazer primeiro o cálculo do aumento da batata. E depois eu farei alguns comentários importantes aí com vocês, ó. Primeiro, então, farei o cálculo do preço da batata. Primeira coisa para eu saber quanto aumentou um produto é eu ver o valor do aumento, ó. Ela custava R$ 5,89. Agora ela custa R$ 4,99. Vocês concordam que se eu subtrair os dois, eu teria o valor do aumento? Então, 5,89 menos 4,99, o aumento foi de 90 centavos, vocês concordam? Se não concordar, calculadorinha lá. Sim. 5,89 menos 4,99, olha lá, 90 centavos. Esse é o aumento, ó. Para saber o percentual de aumento, eu tenho que fazer assim, ó. Sempre que me referir a percentual de aumento, tendo eu uma situação como esta, eu pensarei assim, ó. 90 centavos, 0,9. Não precisa do zero ali após a vírgula. Representa quantos por cento de 4,99? Só fazendo essa conta, teria o percentual de aumento da batata. 0,9 dividido por 4,99. A batata aumentou 18, depois o resultado vezes 100, para sair em porcentagem, né? 18,04%. 18,04%. Esse foi o aumento da batata. A batata aumentou 18,04%. Até aí alguma dúvida, gente? Ou não? Tranquilo? Tudo certo, professor. A batata aumentou isso. Vamos ver o preço do próximo agora. Trouxe aqui. Pois não. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que eu fiquei em dúvida se era para arredondar ou não. Eu vi que você arredondou para 18,4, né, em vez de 18,3. É a partir de qual número que você arredonda para cima? Ah, excelente a pergunta, porque as técnicas de arredondamento, inclusive obrigado por ela, as técnicas de arredondamento são muito importantes para a estatística. Funciona assim, ó. Vou dar um exemplo qualquer de um número que eu vou arredondar, ó. 2,572. Esse número eu quero arredondar porque a estatística ela só trabalha com duas casas após a vírgula. Para a estatística, isto é uma convenção, sempre com duas casas após a vírgula. Quero arredondar esse número. Esse número ele está mais próximo do 2,57 ou do 2,58? 57. 57, ó, porque para o 2,58 faltam 8 milésimos, tá longe, ó, enquanto que para o 2,57 faltam 2 milésimos, para o 2,58 faltam 8 milésimos, lembrando que são, ó, primeira casa após a vírgula são os décimos, segunda casa após a vírgula são os centésimos, terceira casa após a vírgula são os milésimos. Então, ele está mais próximo do 2,57. Então, aproximamos esse número para 2,57. Se fosse outro número aqui, ó, se fosse, por exemplo, 2,574. O raciocínio segue o mesmo, ó. 2,574 está mais próximo do 2,57 ou ele está mais próximo do 2,58? 7. 7 de novo, ó. Agora, se o número passar do 5, ó, passou do 5, ó. Agora eu faço a pergunta. Esse número está mais próximo do 2,57 ou ele está mais próximo do 2,58? 58. Então, nós arredondamos para 2,58. Professor, e no caso do 5, por exemplo, que fica no meio, tanto para baixo seria 5, tanto se fosse para cima seria 5. Excelente pergunta, era onde eu ia chegar agora, ó. Então, vamos lá pro 5, ó.
nós temos uma regra chamada na estatística de regra de ouro. Essa é a regra do arredondamento, a regra de ouro. A regra de ouro nos diz o seguinte, ó. Agora vamos lá para o 5, ó. 2,575. E agora, nós arredondamos isso para onde? Quando é assim, nós olhamos para esse número aqui, ó, para os centésimos, ó, segunda casa após a vírgula. Se o número for ímpar, quando este número aqui é ímpar, quando é o meu exemplo, ele é ímpar. Essa é a regra de ouro da estatística, a regra do arredondamento básico. Quando este for ímpar, nós arredondamos para mais. Então, quando ele for ímpar, nós arredondamos para mais. Ou seja, esse valor será arredondado para 2,58. Já se aquele valor ali fosse par, como por exemplo esse daqui, ó, 2,565, ó. Quando este aqui, o centésimo, é par, a recíproca é verdadeira, ó. Quando ele é par, nós arredondamos para menos. Ou seja, esse aqui já seria arredondado diferente, ele seria arredondado para 2,56. Então, olho sempre para esse aqui, ó, para o centesimal e para o número que o antecede, ó. Então, quando for 5, sempre vale essa regra. Mas mesmo com essas regrinhas básicas aqui, vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. Atenção para o uso da regra de ouro, ó. Qual é a atenção que chamarei de vocês aqui? Muita, mas muita atenção nessa hora. Só abrindo parênteses para explicar isso, galera. E atenção, ó, para vocês contadores e administradores, isso que eu vou explicar aqui é de extrema importância. Eu vou explicar o porquê. Olha só, não basta só olhar para os dois ou para os 3 últimos números, ó. Olha, por exemplo, para esse daqui. Não, essa última casinha que eu quero propositalmente que seja o 5, ó. Vou arredondar esse número porque a estatística só trabalha com 2 casas após a vírgula. Então tem que arredondar. Vou fazer assim, ó. Vou olhar para esse daqui, ó, para o 5. Para o 5 aqui, ó. Vou olhar para esse 5. Ah, esse 5, como ele é o 5, então tem que olhar para o próximo, para esse daqui. Ah, então como esse daí é ímpar, esse número é arredondado para 2,35, né? Como o 3 é ímpar, ele seria arredondado... Que 1 nada, gente. Oh, meu Deus. 2 nada. É 1,24. Errou feio. Eu não penso assim, ó. Eu vou pensar sempre assim. Não olhe só para o último, ó. Tem que vir arredondando lá da última. Olha como vai dar... Como dá a diferença, ó. Esse daqui arredonda para 8. Esse daqui arredonda para 7. Então, é por isso que esse daqui vem para o 6, ó. Esse daqui virá para o 6 e, portanto, esse daqui virá para o 4. Vou dar outro exemplo para vocês, ó. Depois eu vou explicar para vocês por que isso recebe o nome de regra de ouro e por que é tão importante, principalmente na profissão de vocês, contadores e administradores. E vou mostrar com exemplos reais e acontece pra caramba, gente. Infelizmente, na minha vida, eu já conheci contadores que perderam o diploma por conta de arredondamento, galera. Vou explicar já com calma para vocês. Perdeu o diploma o contador e o advogado está sendo processado até hoje, correndo o risco de perder o diploma também por conta de arredondamento. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. 1,37. O 7 vai ser arredondado para mais também. Vou colocar o 2. 2, 5, 1, 0, 7. Olha só.
você tem que vir arredondando a partir daqui, ó. O último número é 0,7, então esse está mais próximo do 1, ó. Vou arredondar de novo, o que eu estou querendo dizer é isso, ó, arredondamento desse número. Ó, arredondei. Agora eu arredondo esse, ó, sempre venho pensando assim. Arredondando esse, como é que ficará esse número? O 5 e o 1 vindo depois, está mais próximo do 6 ou mais próximo do 5? Está mais próximo do 5. Professor, não estou entendendo nada, cara. Vamos lá. Nem eu. Não tem problema, a gente volta lá de novo. Porque eu também tô aqui. Falei, gente, não é normal, só eu também. Porque, tipo assim, boa, ainda quando você tava fazendo a regrinha, tipo, do 5, qual chega mais perto, até tava suave. Agora, tipo, arredondando desde lá do final, fica muito difícil. Não entendi também muito bem, não. Eu vou mostrar para vocês dois jeitos, mas é importante que vocês entendam isso. Antes, deixa eu só explicar para vocês por que o nome disso é regra de ouro e por que isso é tão importante para a profissão de vocês, tá? Aí eu já volto lá explicando essa outra parte. O nome disso é regra de ouro da estatística, porque isso foi o que definiu muitas coisas desde a Roma Antiga, da época que eu contei para vocês o pagamento de imposto. Por quê? Vou dar um exemplo claro para vocês de como arredondamento dá problema. Alguém sabe aqui qual percentual que um sujeito paga de pensão? O sujeito tem um filho, ele foi lá, separou-se da mulher, o filho ficou com a mulher por opção da justiça, e ele tem que pagar a pensão para a mulher. Ou vice-versa, uma mulher pagando para o homem. Vocês sabem quanto é a pensão? 20% da renda dele? Até 33%. É 33, não é? Opa. Aí é que vem o erro. Por isso que eu vou dizer para vocês sempre. Atenção. Não é 33%. Não é até 33%, dependendo da renda. Se você olhar para a Constituição fala que é 1/3 do salário dele. O que acontece é que as pessoas fazem indevidamente um arredondamento. Eu vou falar para vocês por que esse arredondamento é indevido, ó, e por que da importância do arredondamento. 1/3. Aí o cara pensa assim, vou arredondar 1/3. Vai lá, pega a calculadora e faz 1 dividido por 3 vezes 100 para transformar em porcentagem. A pergunta é, 1 representa quantos por cento de 3? Aí o cara descobre isso, ó, que é aproximadamente 33%. Então vai até 33%. Vamos fazer uma continha básica? Sujeito ganha R$ 1.200 por mês, certo? Quanto que ele deverá pagar de pensão? Aí o cara vai lá e faz 0,33 vezes 1.200, ou seja, 33%, vou fazer aqui, ó, 33% de... Estão entendendo até aqui, gente? Aí tô entendendo, aí tá de boa. 0,33 de 1.200. A continha ali é a porcentagem direta, deu R$ 396, ó, que ele pagará de pensão. Observe o arredondamento aqui, ó, não tira o olho daqui desse arredondamento, ó. Então ele paga R$ 396. Até aí tranquilo, né? Ele tem que pagar a pensão até os 18 anos de idade do filho, a menos que o filho ingresse em uma universidade. Se ele ingressar em uma universidade, ele vai pagar até os 24 anos. Então, 24 anos, com 12 meses por ano, vai dar um total de 288 meses. Então, 396 vezes os 288 meses que ele paga de pensão... Então vai ficar assim, ó, 396 vezes 288 meses pagando pensão. Ele pagou R$ 114.000,48 de pensão. Foi isso que ele pagou. Então, qualquer advogado da mulher que vai à justiça acaba com o sujeito e isso pode ocasionar a perda de diploma de vocês. Olha a importância do arredondamento. A lei não diz que é 33%, a lei diz que é 1/3.
Se eu fizer essa conta com 1/3, olha a diferença que vai dar aqui, ó. R$ 1.200. Isso já dava esse tipo de problema, tá, gente? Arredondamento dava esse tipo de problema desde a Roma Antiga. Farei 1/3 de R$ 1.200. 1/3 de R$ 1.200, ó. R$ 1.200 dividido por 3 deu R$ 400. Era isso que o sujeito devia de pensão. Era este valor aqui e não esse aqui. Esse não, ele devia esse aqui, ó, esse daqui, sim, ó. Aí o cara deixou de pagar R$ 4,00. Ai, professor, que diferença, pouquinho. Ele deixou de pagar R$ 4,00 por 288 meses. Ele só está devendo mais... Pois não, alguém chegou? Ele só está devendo, professor, 288 meses vezes 4. Ele só está devendo mais R$ 1.152, que é quase que a conta dele completa. Já deu problema. O problema é o seguinte, ó. Imaginem agora a mesma situação. O sujeito lá é filho do... Sei lá, o sujeito é filho do Neymar. A renda do cara não é 1.200. A renda do cara é isso, ó. R$1.200.000 por mês. Aí vai o contador lá e faz a conta com os 33%. Ele paga para a mãe do filho dele 396, aliás, 2 zeros, né? É 33%? Que 39 nada, 396 mil mesmo. Eu que tô ficando doidinho aqui, 396 mil. Ele paga de pensão por mês 396 mil reais. Mas não era 396, tá errado. A justiça determina que é 1/3. 1/3 de 1.200.000 são 400 mil reais. Ou seja, durante os mesmos 288 meses que ele ficou devendo pensão, ficou faltando 4 mil reais por mês. 4 mil reais vezes 288, lá quando ele tiver 24 anos, ele ainda estará devendo 1.152.000 para a esposa. Tudo por conta do bendito do contador, que já faz o desconto em folha, como é o desconto da pensão, tudo porque o contador não sabia arredondar, ó. Deu problema. E sim, problemas como esse implicam em cassação do diploma e processo legal. Aí dança o contador e o advogado. Tudo probleminha com arredondamento. Outro problema comum com arredondamento, ó, muito comum, não é da área de vocês, mas é interessante que vocês saibam isso, ó. Todas as penas da área criminal do direito, elas são calculadas em cima de porcentagens ou frações da pena. Então, por exemplo, por bom comportamento, o sujeito cumpre apenas 1/6 da pena que lhe foi imposta. Aí vai o advogado lá e faz assim, ó, 1/6 em porcentagem, vamos lá, 1 dividido por 6 vezes 100, para ver quanto que é 1/6 em porcentagem. Aí o cara faz assim, ó, 1/6 é 16,66%. Legal, então por bom comportamento ele só vai cumprir, aí faz mais um arredondamentozinho lá, ó. Por bom comportamento ele só vai cumprir aproximadamente 16% da pena. Só que vamos lá, o cara foi condenado por conta dos vários crimes que ele fez a 90 anos de prisão. E a prisão ela é contada em dias. 90 anos de prisão em dia, 90 vezes 365, ele foi condenado a 32.850 dias de prisão. Ou seja, qualquer 15 ou 20 dias a menos para o cara é abuso de autoridade e dá processo para o Estado. Novamente, o advogado recebe processo administrativo e pode perder o diploma. Por conta desse arredondamento enfadonho que ele fez.
É por isso que o advogado tem que trabalhar com o contador e é por isso que espera-se que um contador seja especialista em arredondamento. Agora que eu já os convenci que o arredondamento é importante, então vamos lá aprender a arredondar. Então vocês me disseram que até aquela parte do 5 vocês entenderam na boa, né? Foi essa parte do par e ímpar. Isso, professor, tipo, do 5, quando o senhor arredonda, por exemplo, para ver qual o número que ele tá mais perto, na minha opinião, até ali estava entendendo. Mas depois disso aí passou a ficar um pouquinho mais difícil. Tá. Depois tem esse número na frente, não entendi mais nada. Tá. Até os arredondamentos envolvendo 5 no centesimal, vocês entenderam? No milésimo, aliás, entenderam sim ou não? Sim. Então vamos lá, vou pegar um número grande aqui para vocês arredondarem comigo, ó. Vamos arredondar. Professor, uma pergunta. Pois não. A regra seria a mesma, o ideal, no caso, é ir eliminando as casas? Sim. A regra segue exatamente a mesma. Vai eliminando até chegar nas duas casas, correto? Correto, é isso mesmo. Vamos eliminar isso aqui primeiro, ó. Opa, vamos lá. Aquele 0, ele está mais perto do 1 ou ele está mais próximo? Não olha para os outros não, tá, gente? Olha só para aquele 0. Só para aquele 0. Limitem o olhar de vocês àquele zerinho ali, ó. Aquele 0, ele está mais próximo do próprio 0 ou ele está mais próximo do 1? Do 0. Claro para todo mundo que ele está mais próximo do 0 mesmo? Sim. Sim? Então vamos lá, ó, já arredondamos, ó. Diminuiu uma casa. Vamos para o próximo. Vamos pensar em arredondar agora esse aqui. Vamos lá para o próximo. Olha lá, ó, com calma. O 0 após a vírgula, eu não posso cortar direto, sim ou não? Justamente sim. Porque o 0 está mais próximo do 0 mesmo. Né? Arredondamos mais um pouquinho, ó. Opa, já arredondamos mais um pouco. Agora nós vamos arredondar esse aqui, ó. O 5 ali, ó, ele vai para o 6 ou ele fica no 5 mesmo? Mantém. Ele vai para o 6? Mantém. Por que ele vai para o 6? Porque essa parte vocês estão confundindo, ó. Vocês vão imaginar assim, ó. Vocês imaginarão assim, ó. Que aquele valor ali é o 5,1, ó. 5,1 está mais próximo do 5 ou está mais próximo do 6? Ah, tá. Sim, do 5. Do 5. Então arredondamos mais um pouquinho aqui, ó. Lembre-se que é desse jeito que vocês vão pensar, ó. Então vamos lá, arredondamos mais um pouquinho aqui, ó. Ficou 1,475 e só o 5. Precisam ficar duas casas após a vírgula. Regra de ouro do arredondamento, ó. Preciso arredondar esse aqui agora. Esse número aqui, ó, o 7. Ele é par ou ele é ímpar? É ímpar, arredonda para mais. É ímpar, arredonda para mais. Arredondei. Acabou. O pensamento tem que ser liminar, né? Sim. Fica prático. Isso. E sempre nós pensaremos assim, ó. Sempre assim. Vou voltar lá no arredondamento, vou vir pensamento por pensamento devagarzinho, ó. A ideia será sempre assim, ó. Preciso arredondar o 2 ali, ó. Se eu preciso arredondar o 2, a ideia que eu seguirei aqui para o arredondamento dele é assim, ó. Eu não pensarei que aquilo é um 2, aquilo é um número após a vírgula, um número decimal. Eu pensarei que aquilo é 0,2, ó. O 0,2 ele está mais próximo do 0 ou mais próximo do 1? Ele está mais próximo do 0. Aí eu venho aqui e arredondo aqui, ó. Novamente aqui, ó. Pensarei assim, ó. Não vou olhar para aquilo ali, apesar que o 0 está direto, né? 0 após a vírgula não vale nada. Ó.
corto direto. Já arredondei de novo, ó. Tranquilo até aqui? Aí sigo com o raciocínio ali. Eu não vou olhar para o 5 e para o 1, eu vou pensar assim, ó. Que aquilo é um 5,1. Afinal de contas, ele é um número após a vírgula, é um decimal. Pensarei que aquele número é um 5,1. Pensando que ele é o 5,1, ele está mais próximo do 5 ou ele está mais próximo do 6? Está mais próximo do 5. 5. Então ficou assim, ó. Opa, cheguei já, ó. Cheguei nessa casa aqui, na terceira após a vírgula. Opa, cheguei nessa casa aqui, já posso aplicar a regra de ouro. Aquele próximo número é ímpar, então ele é arredondado por 8. Resolvido o problema. Professora, eu tenho uma dúvida. Se no final ali, em vez de ser 0,2, fosse 0,8, mudaria? Mudaria. Mudaria tudo. Excelente pergunta. Ó. Vamos lá para ver como é que ia mudar. Ó. A pergunta foi a seguinte, ó. Se ali fosse um 0,8, desculpa a interrupção na aula, tá, gente? Mas esse assunto é extremamente importante para vocês, tá? Apesar que é assunto da estatística, então não sei se dá para dizer que foi uma interrupção. Estou me referindo à interrupção, porque estávamos resolvendo a lista. A pergunta foi, se aqui ao invés do 0,8 mudaria? Vamos analisar? Ó, 0,8. Aqui a próxima arredondamento ficaria 1,4751, ó. Por quê? Aqui eu pensei o seguinte, ó. 0,8. Ele está mais próximo. 0,8. Está mais, pensando que aquilo é um 0,8. Ele está mais próximo do 1 ou mais próximo do 0? Ele está mais próximo do 1. Então mudaria aqui, ó. Mudaria assim. Professor, aí o próximo no caso seria, você falaria tipo 1,1. Aí no caso, como é que você resolveria isso daí? Porque tipo aí vai estar 1,1. Aí tipo, você tá mais próximo do 1 ou mais próximo do 2? Aí tá mais próximo do 1, aí você elimina outro 1, tá certo? Isso, exato. Vou pensar assim, ó, naquele caso ali, ó. Agora para fazer o próximo arredondamento. Vou pensar no seguinte, ó. Não olhe para ele como se ele fosse 1, olhe para como se ele fosse 1,1. 1,1 está mais próximo do 1 ou está mais próximo do 2? Do 1. Então arredonda aqui para 1. E assim sucessivamente. Aí vocês vão dizer assim para mim, nossa, professor, mas não deu diferença. Então, não deu diferença que depende da unidade, da escala com que eu estou pensando. Se eu estiver pensando em metros, por exemplo, aqui eu estou na casa dos décimos de milésimos de metro. Isso vai dar décimo de milímetro. Pô, diferença irrisória. Agora, imagina se você faz um arredondamento como esse, para dar diferença nos centésimos ou nos milésimos, só que eu estou falando de milhão ou de bilhão de reais. Imagina o tamanho dessa diferença. Ou imagina que você é um astrônomo, você só lida com ano-luz. Um ano-luz é 1 quatrilhão de quilômetros. Imagina que você erra uma continha dessa daí. Nós estamos falando dessa casa decimal aqui. Ela se refere a 1 bilhão de quilômetros. Era para acertar o planeta Marte, eu acertei Júpiter, se eu sou um astrônomo e erro isso. Então, o arredondamento para a estatística e para a ciência, de uma forma geral, ele é, assim, importantíssimo, galera. É imprescindível. Não pode falhar com os arredondamentos. Eu só vou ensinar vocês agora uma outra maneira de pensar que fica mais fácil de arredondar. Concluindo que vocês já entenderam a técnica. Eu vou pensar assim, ó. Pois não, alguém me chamou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, você falou que quando o número fosse maior, a gente não poderia arredondar do terceiro número, né? Depois da vírgula. Teria que fazer todos. Eu fiz com vários números diferentes, dá todos o mesmo número que se a gente arredondasse do terceiro. E eu já tive aula com alguns professores que me falaram que a gente poderia arredondar do terceiro porque daria a mesma coisa. Eu fiz para ter o teste, fiz com vários números e deu a mesma coisa. A gente não pode arredondar direto do terceiro? Não, porque eu vou te mostrar um aqui que não dá certo, já na sequência, tá? Já que você comentou isso. Não, tá bom. Deixa eu te fazer outra pergunta. Se, por exemplo, o número é 3,796. Não, 796.
O 6 seria maior. O 9, arredondando para o próximo, seria 10. Então ficaria 3,80? 3,80. Professor, tem uma dúvida também. Pode falar. Eu aprendi a fazer de outro jeito, mas vê se faz sentido para o senhor. Claro. Por exemplo, 1,475108. Em vez de colocar uma vírgula entre o 0 e o 8, eu aprendi a arredondar, por exemplo, a casa mais próxima de 10 ou de 1. Por exemplo, para arredondar o 8, ele é mais próximo de 10 ou de 1. No caso, é 10. Então, fica no lugar do 0, fica 1. Faz sentido para o senhor? Faz. É que eu aprendi em outro intuito, foi no da construção. Então, eu não sei se eu posso levar esse pensamento para contabilidade também. Pode sim, estatística. Tá perfeito. O que você pensou foi a mesma coisa que eu, só que eu resolvi colocar uma vírgulazinha chata aqui, né? Você já pensou assim, tá. Ó, 8. 8 tá mais próximo de 10, então aqui fica assim, ó, 1 e 0. Não é mais ou menos isso? Pode. Isso. Vou mostrar para vocês um jeito mais fácil ainda, mais fácil que esses todos aqui, ó. Depois eu mostro um exemplo que não dá certo e explico para vocês por que existe a regra de ouro, aquele do par ou do ímpar, tá bom? Porque também não é assim, beleza, ó. então. Ele não é uma regra que foi instituída ou convencionada. Não foi assim, ó, o pessoal se reuniu e falou, vamos fazer uma convenção legal? Vamos. Se for ímpar, a gente vai para cá. E se for par, a gente vai para lá. Beleza? Beleza. Não, isso também é embasado pela lógica, mas vamos lá com calma. O jeito mais fácil de fazer arredondamento é sempre assim, ó. Ao invés de vir arredondando número por número, eu já olho direto para cá, ó, porque eu não vou arredondar com 2 casas após a vírgula. Vou ou não vou? Olho direto para cá, ó. 5.108. Ele está mais próximo dos 5.000 ou ele está mais próximo dos 6.000? Dos 5.000. Opa, diretão. Seu painel Certo? E aí sim, agora aplico a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Esse aqui é ímpar. Esse aqui arredonda para mais. E o mesmo vale caso fosse 510 ou 51, por exemplo? Vale esse jeitinho de se fazer aqui, ele vale para todos. Tá ali, ó. Resposta final já arredondada. Para qualquer número que vocês imaginarem, isso vai dar sempre certo. Qual que era aquele número que o pessoal falou? Esse daqui, né? 1,796, né? Isso. Eu vou deixar sempre os outros, ó. Então, vou olhar para quem nesse caso aqui, ó? Para o 6. Passou de 5, esse vem para 0, mas vai ficar 7,70, ó. Então, eu olho para quando tiver 3 assim apenas, também é possível olhar para os 3, quando tenho só 3, tá, gente? É possível olhar para os 3 últimos assim, ó. Como assim, professor, olhar para os 3 últimos? Olhe para esse daqui, ó. Sai mais direto. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. 796 está mais próximo do 800 ou do 700? Do 800, vocês concordam? Sim. Então, isso aqui fica 3,80. Ou 3,800, os zeros depois da vírgula não contam, ó. 3,80. E tá fechado, acabou. Essa é a forma mais simples. Agora, exemplo comum de quando pode olhar só para o último porque dá sempre certo e coisa e tal. Olha só, vou colocar um número aqui, ó. Vamos pensar no arredondamento comigo, ó. Só que eu vou pensar no arredondamento só olhando para o último algarismo, ó. Sempre 4, 9, 9. Vamos pensar no arredondamento desse cara aqui? Ah, porque eu vou olhar só pensando só olhando para o último, como disseram que aprenderam. Quem foi que disse que aprendeu, gente? É só para mostrar que às vezes ele falha mesmo, ó. Se eu for olhar só para o último, vou olhar para esse aqui, ó. Não vou ignorar os outros, ó. Vou olhar só para ele. Então ele ficaria arredondado como o 4 vai ficar mais próximo do 25, mais próximo do 24. Se eu olhar só para aquele ali, do 24, não é?
Então, isso seria o mesmo que 1,24. Errou o arredondamento. Se eu for fazer casa por casa, olhando para as 3, ó, agora olhando para as 3, 499, ele está mais próximo do 500 ou do 400? 500. Do 500. Então, ficou assim, ó. Um exemplo de olhar só para o último falha, ó. Então, concordem que ele ficou assim, não ficou? Opa. Não, claro que não. Se vocês concordarem comigo, eu vou dizer que vocês estão errados. Ele ficou assim, ó. Agora tá certo, não ficou assim? Sim. Sim. Ficou assim. Agora, aplicando a regra de... Aqui, infelizmente, esse daqui eu dei o exemplo sendo par. Vamos imaginar que esse daqui fosse um ímpar, ó. Deu BO. Aí esse aqui ficaria assim. Eu posso mudar porque eu não mexi com ele, ó. Aí esse daqui ficaria assim. O que diz a regra de ouro? Arredonda para mais. E se for ímpar, arredonda para menos. Olha lá, vai dar problema. Deu BO já. Deu confusão. Deu problema. Complicou. Aliás, dá problema tanto com o 4 como com o 5. Ó. Complicou. Quando esses números aqui... Só que aí fica muita regra para a gente decorar, né, gente? Fica quase impossível. Quando esses números aqui são maiores que 7, se você fizer o arredondamento só por aqui, dá problema. Dá muito problema. Então a técnica é... Agora o jeito mais fácil, gente, de todos. Não, o jeito mais fácil é nós fazermos a pausinha aqui. Mas agora vocês entenderam? Vamos arredondar então do jeito prático esse aqui, ó. 37,493,215. Vamos lá, a estatística trabalha com 2 casas após a vírgula. Olho direto para esse daqui, ó. 3.215, certo? 3.215. Eu arredondo isso para 3.000 ou para 4.000? 3.000. Excelente, 3.000, ó. Já era, ó como ficou facinho arredondar, ó. Opa, e agora o 9? Mantém o 9 ou passa para frente? Passa para frente. Ou mantém o 9? Quer dizer, vira 37,50 e 37,49? 37,49. 49, ó. 49, não é? 49. Professor, nessa técnica que você usou de pegar os últimos números, se, por exemplo, já pegasse desde o 9, 93.215, por exemplo, estaria mais perto já do 93, do 93, não, do... Isso, não, mas vai dar na mesma. Deixa quieto. Vai, mas também dá certo. O que você quis dizer é se pegasse, por exemplo, ó, 493.215, por exemplo. Está mais próximo do 494.000 ou ele está mais próximo do 493.000? Está mais próximo do 493.000, daria certo. Só que dependendo da situação, os números vão ficando tão grandes que não compensa mais usar essa técnica. Essa daqui que estou passando para vocês, gente, é a melhor. Não falha nunca, não dá chabu nunca. Aqui vocês ficaram com dúvida nesse, por que fica o 49 mesmo aqui, ó? Olha aqui para o 49, ó. 49,3 ou 493 ou 49,3. 49,3 está mais próximo do 49 ou do 50? Está mais próximo do 49 mesmo. Então aqui mantém 49. Gente, por favor, dúvidas nos arredondamentos? Não, professor, então sempre tem em mente o negocinho da vírgula, né? Sempre tem em mente. Agora deixa eu só explicar. Sempre tem em mente o negocinho da vírgula, isso mesmo. Aí fica fácil o arredondamento, não vai dar terror nenhum, não dá problema nenhum. Só atenção, tá, gente? As calculadoras científicas, o Excel e todo equipamento eletrônico utilizado para fazer cálculo já traz dentro de si todos esses algoritmos. Então não preciso me preocupar com isso quando eu utilizo uma calculadora científica, tá? Nem a científica, nem nada disso. Só é preciso... Depois eu vou ensinar vocês a colocar a calculadora desse jeito, mas é preciso tomar tanto cuidado que regula a calculadora desse jeito que eu vou ensinar para vocês 2 técnicas do uso da calculadora, tá? Antes eu só queria explicar para vocês uma coisa que é extremamente importante. Por que eu faço isso, ó?
2,375. Esse daqui, regra de ouro, o 7 é ímpar. 7 é ímpar. Então, arredondo para mais. E por que quando eu faço isso, 2,365, o fato desse aqui ser par, eu arredondo para menos? Por que existe essa regra de ouro? Pelo seguinte, pensem que dependendo da situação, ou eu tenho que fazer arredondamentos sucessivos, ou a estatística vai trabalhar muito com a divisão desses números aqui, pegar esses números e dividir. Geralmente, dividir por 2 por conta da média, que é o que aprenderemos na sequência. Então, vamos pensar assim, por conta da sequência dos cálculos, nós dividiremos o 2,38 por 2 e o 2,36 por 2. Toda vez que o último número é par, isso resulta na divisão, isso resulta numa divisão exata, vai dar um número par como resposta. Agora, se a regra de ouro não fosse assim, e eu seguisse simplesmente essa ideia, se 2,365 é arredondado para 2,36, então o 2,375 deveria ser arredondado para 2,37. Na hora que eu calcular a média e for dividir isso por 2, vai dar um número quebrado de novo. Eu vou entrar numa sequência infinita de arredondamentos. Concordam comigo ou não? Porque, quem tiver com a calculadora em mãos aí, façam para vocês verem, Aqui estou indo pelo método errado, por isso vou deixar o xizinho aqui, Mas imagine que isso fosse arredondado para 2,37. Aí você vai lá, 2,37 dividido por 2, vai dar 1, dividido por 2. Isso vai dar 1,185. Tive que seguir os cálculos lá, porque estou fazendo um cálculo, sei lá, de repente da Previdência. Já se eu for dividir esse daqui por 2, eu encerro o arredondamento aí, porque o número vai ficar bonitinho, Continua com 2 casas após a vírgula. Enquanto aqui, aumentou, foi para 3. Eu precisarei fazer o arredondamento do arredondamento. Já se eu aplicar a regrinha de ouro, aqui é o certo, Aqui, legal. Aqui é o certo. Se eu aplicar a regrinha de ouro, então esse daqui vai para 2,38 e eu tiver que dividir por 2, não há mais arredondamento na divisão por 2. Isso daqui vai dar 1,19. Não preciso fazer arredondamento do arredondamento do arredondamento do arredondamento. Isso vai alterando o resultado. Professor, Pois não. é correto então a gente pensar que o número final precisa ser par, por regra? Excelente pergunta, brilhante, Quando o número é par, por exemplo, nesse daqui, o que eu posso necessariamente concluir sobre o último número é que provavelmente o número que antecedia esse era o 5. Não posso concluir mais nada, porque isso só vale para a regra de ouro, para quando ele for 5. Olha aqui para esse daqui, por exemplo, 2,3721. No arredondamento, esse daqui vai para quanto? 2,37, vocês concordam ou não? Sim, 2,37. Então, não é par, é ímpar, O arredondamento está correto. Entenderam isso ou não? Entendi. É porque eu estava pensando, por exemplo, no exemplo anterior, se fosse 2,385. No caso, por ser par, você arredondaria para 39? Não, é o contrário. Esse número que você está falando, 2,385, né? Isso. Pelo fato desse daqui for par, o arredondo para menos, ou seja, mantém o 2,38. Entendeu ou não? Não. Fiquei mais confuso. Vamos lá. A regra de ouro é extremamente simples,
Só que, é isso que eu estou querendo sempre dizer para vocês, ó. A regra de ouro, ela só vale, só se aplica aqui, ó. Ela só se aplica quando esse último número aqui é o número 5. Se e somente se for o 5, porque o 5 causa confusão. A regra de ouro só se aplica aí, ó. Então, no caso, é o 5 ali, né? Uma vez sendo 5, aí eu aplico a regra de ouro. Se esse for o 5, eu olho para esse. Aí esse é par. Então, mantenho o 2,38. Aí vou pegar outro número onde se aplica a regra de ouro. A regra de ouro só se aplica quando o último número é 5, ó. Olha, o último número ali é 5. Aplica a regra de ouro. Olho para esse daqui, ó. Esse daqui é ímpar. Quando ele é ímpar, eu arredondo para mais. Ó, 2,38. Professor, Pois não. no 2,38 não teria que ser 2,37? Não diminui quando é par? Não, ó, eu não posso nem dizer que diminui nem que aumenta. É isso que vocês estão confundindo. Eu não posso nem dizer que diminui. O diminui que eu digo é assim, ó. Concordem que o 385 passou de 380. Então, se eu estou voltando para o 380, ó. Se eu estou voltando para o 38, eu estou diminuindo. Professor. É isso que eu estou dizendo de diminuir. Aí vocês estão confusos. Pois não? Eu ia fazer esse comentário que o senhor fez agora. Na verdade, a palavra diminuir confunde mesmo a gente, né? Mas vocês estão confundindo por conta disso, ó. Não. Eu entendi agora a confusão, ó. Na verdade, eu não estou confundindo. Eu sou familiarizado com isso. Uhum. Mas eu estou notando isso desde o começo na turma. Se eu olhar... Deduz-se que diminuiria o 8 para 7, né? Sim. A ideia aqui é assim, ó. Esse não é o 385? Se eu vou reescrevê-lo arredondando para 380, eu diminui 0,5. Eu tirei 0,5 dele. Então, professor, então basicamente se mantém? Sim. Exatamente. Tá. É que dizemos que diminui, porque pensa assim, ó. O número correto é esse. Se eu fiz o arredondamento, esse tipo de arredondamento, por definição, ele recebe o nome de arredondamento por redução, ó, ele ficou menor. Se eu colocasse esse sinalzinho matemático aqui para vocês, ó, 3 pontos, acho que agora vai ficar claro, ó, porque que arredondamento não é se mantém, na verdade, gente, é o se mantém de vocês que tá errado, ó. 3,385 e 2,38, ó. Fiz esse arredondamento. Pensem assim, ó. Que sinal vem aqui no meio? Vem o sinal de menor, vem o sinal de maior. Vamos lembrar lá dos nossos primórdios da matemática. Ou vem o sinal de igual. Qual sinal desses daqui que eu coloco aqui? Menor? Menor. Sim, olha lá, o menor. O que está escrito aqui, ó? Que 2,385 é menor que 2,38. Ou seja, lembre lá desse sinal. A boquinha sempre virada para o maior. Essa afirmação é verdadeira? Sim. É? Não. Esse número aqui não é maior não, gente? Sim. Ele é maior, porque ele tem 0,5 a mais. Claro que é, ó. Ele tem 5 centésimos, aliás, 5 milésimos a mais que esse, ó. Ao invés de pensar em vírgula, pense em dinheiro, ó. Lembre-se quando eu não completo aqui com a vírgula que tem infinitos zeros, ó. Quem ganha mais? Quem ganha R$385 ou quem ganha 380? 385. Então, na verdade, o sinalzinho ali tá errado, ó. O sinalzinho que vem aqui é maior. Ó. Agora observe, se esse número é maior e ele foi arredondado para um número menor, eu arredondei por retirada, eu arredondei por menor. Perfeito, agora eu entendi. Agora eu entendi. Esse é 5 milésimos maior que esse, então eu fiz arredondamento para o menor. Aqui eu não mantive, eu fiz arredondamento para o menor.
fazer um arredondamento, exceto na regra de ouro, é vir deixando o número cada vez maior. Reparem para vocês verem, ó. Fazer um arredondamento aqui para vocês verem. E você só tira realmente por retirada, professor? Oi? E o senhor só tira, tipo, por retirada mesmo? Porque tem que ter 2 números depois da vírgula. Então você só tira o 5 porque precisa ter 2 números depois da vírgula? Só retira o 5 porque precisa ter 2 números depois da vírgula. Perfeito. Então, isso sim, isso é uma convenção da estatística. A estatística só usa 2 números após a vírgula, sempre, para tudo. Ó, entendi, Padrão. Dando um outro exemplozinho aqui para vocês, ó. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos arredondar comigo esse número aqui, ó. Não tem regra de ouro aí, né? Nem precisa. Vamos arredondar? Qual que era a técnica, ó? Olhe para esse daqui. 162, não é isso? 162 está mais próximo do 100 ou ele está mais próximo do 200? 200. Mais próximo do 200. Então, o próximo arredondamento aqui é esse, ó. 3,372, ó. Esse arredondamento aqui, ele é arredondamento para mais, ó. Esse aqui é maior que esse aqui. Arredondei para mais, acrescentei a ele, ó. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Sim. Agora, quando eu tenho a regra de ouro pensando nos números ímpares, aí eu tiro sempre, ó. Olhem para esse número aqui, ó. Para qual número que esse deve ser arredondado? Para 78? Para mesmo, no caso. Então, 78? 78. Arredondei para mais. Ó. Agora esse daqui, ó. 3,625. Ele vai ser arredondado para quanto? 62. 3,62. Não é que eu mantive, não, gente. Ó, esse número aqui é 5 milésimos maior que esse. Arredondei para menos. Não é que eu mantive o 2. Eu arredondei para menos. Agora ficou mais claro isso ou não? Sim, agora sim. Tem vezes que o arredondamento é para mais, tem vezes que o arredondamento é para menos. Na regra de ouro, só vale isso no arredondamento. Ele é para mais ou ele é para menos. Não tem isso de manter. Até porque manter é manter 2 números iguais. No arredondamento, eles nunca ficam iguais. Pois não. Professor, manter, que eu digo, é, por exemplo, o número que está depois da vírgula, entendeu? Entendi. Manter, no caso aqui, o centésimo, né? Só o centésimo, sem analisar o número inteiro, né? Isso. Sim. Pensando assim, sim, mantenho o centésimo. Agora, nós utilizamos isso em estatística de arredondamento para mais e arredondamento para menos, porque, na verdade, se nós olharmos para os 2 números depois de arredondados, eles nunca são iguais. Para 2 números que não são iguais, vê se vocês concordam, só cabe o sinal de desigualdade, porque eles são iguais. Se cabem esses 2 sinais, conhecidos pela matemática como sinais de desigualdade, significa que um é maior e o outro é menor. Então, eu faço arredondamento para mais ou arredondamento para menos. Mas beleza, ó. Depois eu vou ensinar vocês como é que regula a calculadora. Como eu regulo a calculadora, porque tem como regulá-la para ela já fazer os arredondamentos. Mas, gente, tem que tomar um cuidado violento com isso, que no meu caso, eu prefiro sempre deixar para arredondar no final, tá? Por que que na calculadora é preciso tomar cuidado, ó? Eu queria que vocês fizessem comigo essa conta aqui na calculadora, ó. 1,52 vezes 1,54. Uma calculadora sem o arredondamento, ó. 1,52 vezes 1,54 vai dar 2,3408. Aí vamos supor que um aluno lá do ensino médio arredondou e o professor pediu para que ele arredondasse
Desculpem, gente. O professor pediu para que ele arredondasse com uma casa apenas após a vírgula. Se eu for arredondar esses dois números para uma casa após a vírgula, eles ficarão assim, ó. Concordam comigo ou não? Esse foi arredondado para esse e esse daqui também vai ser arredondado para esse. Aí arredondei, depois eu vou fazer a mesma conta, ó, 1,5 vezes 1,5 e deu problema, isso dá 2,25. Não é o mesmo resultado no arredondamento. Então, na calculadora tem que se tomar muito cuidado para fazer os arredondamentos. Se eu faço os arredondamentos na calculadora, eu começo a errar muita conta aqui, ó, mas isso nós veremos depois que nós aprendemos a regular a calculadora. Voltando lá para o início de tudo, então, só vou deixar aqui na tela, voltando para o exercício, que nós até esquecemos. Vamos fazer assim, gente, vamos tomar uma aguinha rápida e a gente já volta dos intervalos comerciais, vamos embora? Até porque minha voz também cansou. Bora, professor, um cafezinho agora, pelo amor de Deus. Vamos sim, só Quanto agora. tempo, professor? Oi? Quanto tempo? Vocês que mandam, gente. Quanto tempo? Uns 20 minutinhos? Dá tempo de comer alguma coisinha, tomar um cafezinho? Vocês que sabem, 20 minutos, tá bom? Fechou. 30 minutos, tá bom, 30. Tá bom. Assim, quarta-feira que vem a gente volta. Isso. Beleza, galera. Então, tempinho aí pra gente. Já voltaremos, tá? Eu vou continuar logado aqui, só vou parar a gravação. Não consome muita memória depois. Fechou. Então, 8h50, professor? Pode voltar? 8h50?